Senhores, muito boa tarde. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião, iniciando os nossos trabalhos. Cumprimento aqui aos senhores vereadores, a nossa assessoria e consulto os senhores vereadores para a dispensa da leitura da ata da reunião ordinária do dia 6 de março, que já foi encaminhada por e-mail. Se estiverem de acordo, então está aprovada e eu peço que sejam coletadas as assinaturas. Também passamos agora à coleta de assinaturas das redações finais dos seguintes projetos de lei: número 7.619, 7.623 e 7.626. Encaminho para parecer jurídico o projeto de decreto legislativo número 1038, o projeto de lei complementar 1774, o projeto de lei ordinária 7632, o projeto de lei ordinária 7633, o projeto de lei ordinária 7634, projeto de lei complementar de número 1767, projeto de lei complementar 7.616. Dados os encaminhamentos para parecer jurídico, encaminho ao vereador relator Bruno Cunha o projeto de decreto legislativo de número 1037, de autoria do vereador Alexandre Caminha, que altera a redação do artigo 4º do Decreto Legislativo 962, de 5 de dezembro de 2017. Presidente, só por uma questão de ordem, para a gente poder agilizar aqui os andamentos, na verdade, esse projeto de lei, como foi um pedido meu, nós tínhamos aí uma situação de uma divergência no que diz respeito a homenagem, se seria em termos de uma placa ou seria uma medalha, e daí nós visualizamos que a medalha seria muito menos custosa para os cofres, né, daqui da Casa Legislativa, e aí optamos por suprimir a questão da placa e incluísse tão somente a questão da medalha. Daí por isso que a gente pediu urgência, até não está na pauta, mas eu queria que pudesse o relator aí fazer a leitura. Obrigado. Perfeito, presidente. Projeto de Decreto Legislativo 1037, autoria do vereador Alexandre Caminha, ementa, altera a redação do artigo 4º do Decreto Legislativo 962, de 5 de dezembro de 2017. Esse projeto de Decreto Legislativo aqui coloca o seguinte: artigo 1º, artigo 4º do Decreto Legislativo 962, de 5 de dezembro de 2017, que institui a Comenda Municipal do Mérito Cervejeiro, Heinrich Rosen, não sei se a pronúncia estou melhorando, no município de Blumenau, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. A comenda consistirá numa medalha de latão redonda tendo gravados na face principal. Parágrafo único. Ao homenageado no ato de entrega da comenda será concedido pela Câmara Municipal um diploma de mérito alusivo à distinção. Inclusive, aos colegas aqui, eu também cometi o mesmo equívoco, porque num outro projeto de estabelecimento de uma comenda, a gente também, que era a tradição da casa, fizemos as assessorias, pegaram nos projetos anteriores relacionados a isso, que tinham essa questão. E aí se entendeu que os novos foram tendo esse cuidado diferenciado em relação à retirada. Então a mesma questão que aconteceu com o vereador Alexandre Caminha, aconteceu comigo, só que tive um pouquinho mais de sorte, porque o meu é mais lá no final do ano. Então o do vereador Alexandre Caminha ficou mais em cima agora, porque como está bem no prazo de entrega, então ele precisa, na verdade, dessa questão da aprovação imediata dessa casa. Não vejo problema nenhum, porque embora não houve tempo para o parecer jurídico do projeto já era constitucional, então vai ser constitucional, é só uma retirada de uma questão de inclusão. Então acho que temos, presidente, como botarmos em votação aqui, para que a gente possa fazer esse encaminhamento. A justificativa já está dada, né? E eu sou totalmente favorável. Então eu voto de forma favorável e indico aos colegas que façam o mesmo. Também eu voto de forma favorável, justamente pelo princípio da economicidade. Voto também de forma favorável. Encaminho ao vereador relator o projeto de resolução de número 561,
de autoria da mesa diretora, que acrescenta dispositivo ao artigo 6º da Resolução de número 433, de 9 de setembro de 2014. Só uma questão, onde é que consta na pauta esse aqui, então? Aqui na minha... Ah, tá. Não, perfeito. Projeto de Resolução 561, autoria da mesa diretora, ementa, acrescenta dispositivo ao artigo 6º da Resolução 433, de 9 de setembro de 2014. Para a gente situar, vou fazer rapidamente a leitura aqui do artigo 1º. Diz o seguinte: ao artigo 6º da Resolução 433, 9 de setembro de 2014, que dispõe sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, da Câmara Municipal de Blumenau, é acrescentado o parágrafo único com a seguinte redação. Parágrafo único. A eleição de representantes dos servidores públicos deverá estar concluída no prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato da CIPA. Então, o parecer jurídico aqui, ele é favorável, presidente. Ele prevê, na verdade, que não temos nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, apenas uma adequação da mesa diretora dentro da sua competência sobre a questão aqui do procedimento da eleição aqui dos representantes dos servidores públicos. Então, tendo em vista que há essa legalidade, o meu voto é favorável. Também voto de maneira favorável. Da mesma forma, favorável. Voto acompanha o voto relator de forma favorável, encaminhando o projeto à pauta regimental. Gostaria de justificar aos senhores vereadores, a quem nos assiste aqui TVL, a ausência do vereador Alexandre Matias, bem lembrado, o vereador Caminha. Ele, infelizmente, por motivo de conflito de agenda, não pôde participar da reunião de hoje da Comissão de Constituição e Justiça. O último projeto a ser analisado aqui por esta comissão é o projeto de lei de número 1730, de autoria do Executivo, sob o número de mensagem 82, que regulamenta a exploração de atividade econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros no âmbito do município de Blumenau. Trata-se de um projeto polêmico, ele já foi encaminhado ao Executivo em setembro do ano passado. Acerca deste tema foi já convocada uma audiência pública, né, e também termina a tramitação no âmbito federal. Portanto, eu encaminho aqui ao vereador relator para que faça a leitura do parecer e o encaminhamento do seu voto. Perfeito. O projeto de lei complementar 1730 ementa, regulamenta a exploração da atividade econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros no âmbito do município de Blumenau. Como já posicionado aqui pelo vereador Silvio Zimmermann, esse projeto entrou ano passado nessa casa e, por conta das discussões federais, ele ficou, de certa forma, parado, esperando e aguardando o procedimento. Retornou aqui para essa casa para ter uma sequência e, bem no período em que estava retornando para ter sequência, a gente teve uma movimentação lá em cima, em Brasília, em relação a esse tema. O parecer jurídico aqui do projeto apontou que ele era inconstitucional porque, na verdade, o município não teria a competência para legislar sobre o assunto. Hoje está se discutindo justamente um entendimento diferente lá em cima, né? Teve um entendimento diferente e a gente está aguardando agora a possibilidade da sanção ou do veto do presidente Temer. Então, ficou uma situação bem complicada. Esse era um projeto de bastante repercussão. Eu te pedi vista no primeiro momento, outros vereadores gostaram, houve novamente pedido de vista na semana passada, foi feito o encaminhamento da questão da audiência pública. O que é a minha sugestão? A minha sugestão, de qualquer forma, mesmo com a sanção lá presidencial, esse projeto aqui vai ter que, na verdade, se adaptar às questões lá de cima. Então, o Poder Executivo vai, de qualquer forma, ter que escrever um novo projeto para encaminhar para essa casa. Então, eu sugiro que a gente siga o parecer aqui da inconstitucionalidade desse projeto, para que a gente arquive este projeto, porque de qualquer forma ele vai ter que ser escrito novamente, porque a lei federal é diferente das questões que estão sendo colocadas aqui. E aí eu acredito que com a realização da audiência pública, né, o Poder Executivo conversando, dialogando com os atores sociais envolvidos, vai se sentir também mais confortável, porque aí a gente já vai ter a resposta do que é possível regulamentar por lei federal e também vai ter essa questão aqui do encaminhamento social e tal, com a participação da audiência pública. Então o meu voto vai seguir o parecer, voto contrário ao projeto pela inconstitucionalidade, para que isso possa ser pensado de uma forma com mais calma aqui nessa casa. Também voto de maneira contrária, óbvio que deixar bem claro, acho que também é a fala do próprio nosso relator, de que há necessidade sim da regulamentação, há necessidade, tanto é que isso hoje já encontra-se em Brasília,
E o próprio projeto, como nós verificamos aqui com bastante calma, por isso que foram vários pedidos de vista, né, ele tem alguns entraves completamente diferentes do que é o projeto alinhado a ser sancionado pelo presidente Temer. Óbvio que ele pode não ser sancionado, pode ser vetado, né, ou ele pode, enfim. E eu acredito que esse encaminhamento deverá ser feito posteriormente. Então, nesse modo, a gente arquiva esse processo, no meu ponto, voto contrário, para que possa, então, no futuro, após a audiência pública, fazer o devido encaminhamento, até porque o próprio Executivo já demonstrou interesse no que diz respeito ao processo. Então, a gente não está arquivando, né, o Uber, muito pelo contrário, a gente está dando a oportunidade de ter um projeto alinhado com a lei federal para que a gente não tenha nenhuma inconstitucionalidade futura. Neste momento eu vou seguir o parecer jurídico. Nós vamos em breve discutir novamente em audiência pública o assunto aqui nesta casa e voto da mesma forma. Eu acompanho o voto do relator, entendendo este momento, em verdade, né, do que passa essa discussão do âmbito federal. Temos que nos adequar à realidade para que não haja um conflito de legislação, uma legislação federal que diz uma coisa, uma municipal que diz outra. Então, o momento é adequado para votar de forma favorável ao parecer jurídico, contrário ao projeto, encaminhando ele ao arquivo, para que seja ouvida a comunidade blumenauense, todos os atores envolvidos nisso, e que o Executivo também tenha como elaborar um projeto a partir da sanção ou do veto presidencial acerca desse projeto em âmbito federal. Então, eu voto de forma contrária e imediatamente encaminho ao arquivo. E dou por encerrada a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, agradecendo aqui a nossa assessoria, a presença dos vereadores e agradecendo a quem nos assistiu pela TVL.